galerinha do Maternal 2A, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E olha só, hoje é dia 1º do mês de dezembro. Nós começamos o último mês do ano, olha só. E hoje a tia Pamela vai recordar com vocês algumas histórias que nós aprendemos. Vocês se recordam que ontem nós recordamos tudo o que aprendemos na aula? Hoje a tia Pamela vai falar para vocês sobre as histórias. Isso mesmo. Olha só, primeiro aprendemos essa história aqui. Que história é essa, turminha? Isso mesmo, a história dos 3 coelhinhos. Os 3 coelhinhos que estavam na toca e a mamãe foi buscar comida para eles, não foi? E ela falou o que mesmo? Tome cuidado que tem um lobo pela redondeza. Não fique para fora de casa. Mas eles foram brincaram de esconde-esconde em volta da casa com os amiguinhos, até que o lobo apareceu. Mas eles foram correndo, se esconderam. A mamãe chegou, se escondeu também, trancaram a casa. Mas depois disseram para eles, outros animais, disseram o quê para os 3 coelhinhos mesmo? Isso mesmo, que o lobo não era um lobo mau não. Era um lobo bonzinho que contava histórias. E assim todo mundo se divertiu no final da história. Vocês se recordam dessa história? Foi muito legal, né, turminha? Depois teve uma história que era a história que vocês confeccionaram um livro. Vocês se lembram disso? Que cada um fez um livro aí na casa de vocês? A tia Pamela recebeu os livros e adorou ver como vocês capricharam para pintar, como vocês capricharam para confeccionar esse livro. E o livro é O Medo do Escuro, que tem a estrelinha que tinha medo do escuro. E ela ficava lá entre as nuvens escondida com sua lanterna assistindo televisão. E tinha a estrela mãe, a estrela pai e o sol, que achava que isso não era certo. Uma estrelinha ter medo do escuro. Vocês se lembram disso? Eles ficavam preocupados, mas eles tiveram uma ideia de chamar quem mesmo? Quem que eles chamaram para ajudar a estrelinha? Isso mesmo, eles chamaram a Lua. A Lua foi lá, conversou com a estrelinha e falou que ela não tinha que ter medo, que o escuro que tinha medo dela. E ela levou a estrelinha para a noite e a estrelinha viu que ela brilhava tanto, mas brilhava tanto, que realmente a Lua tinha razão. O escuro tinha medo dela. E a estrelinha ficou tão feliz que começou a brilhar todas as noites, não é? Essa história eu acho que é a preferida da tia Pamela, hein? Mas depois teve uma outra história, que eu sei que tem várias crianças que adoraram essa história, porque vocês mandaram lá pra tia Pamela. Olha só, a história do João e o pé de feijão. Vocês se lembram como é essa história? Isso mesmo. Tinha o João, que ele foi passear com a vaquinha dele e a cachorrinha e encontrou um homem que deu o que para ele mesmo? Isso mesmo, deu feijões para o João. E o João ficou pensando e ele foi e plantou os feijões, turminha. E durante a noite, enquanto ele dormia, o que aconteceu mesmo? Isso mesmo, o pé de feijão cresceu, até chegar lá nas nuvens. E o João, que é uma criança muito curiosa, o que ele fez mesmo? Isso, ele subiu o pé de feijão até lá nas nuvens. E o que ele encontrou lá? Quando ele olhou assim, o
que ele encontrou? Isso mesmo, ele encontrou um castelo. Tinha um castelo lá muito grande. A porta era enorme. E ele falou, deve ter um gigante aqui. E ele tinha razão, não era? O gigante estava dormindo. E junto com o gigante tinha uma jarra de água, tinha uma harpa e tinha a galinha que botava ovos de ouro. E olha só, ele foi ajudar a galinha e a harpa, não foi? E o que aconteceu? A jarra caiu no chão, fez um barulhão e o gigante ouviu e saiu correndo atrás para pegar os três que estavam fugindo. Vocês se lembram disso? Que foi maior confusão? Isso mesmo. E eles saíram correndo até o pé de feijão e na hora que estavam descendo, o João levou um susto e acordou, que era só um sonho, né, turminha? E ele foi lá na janela olhar os feijões e os feijões estavam crescendo, as plantinhas. E depois da história, o que vocês fizeram mesmo? Isso mesmo, vocês plantaram os feijões e os feijões de vocês estavam crescendo, estavam muito lindos, que a tia Pamela viu, hein? E depois da história do João e o pé de feijão, o que nós aprendemos? Qual foi a história? Vocês se recordam? Isso mesmo, foi a história do cowboy, que ele morava lá no fundo do rio e tinha um índio, um menininho, que era muito curioso e ele foi nadando pelo rio e até que encontrou o quê? Isso mesmo, ele encontrou um túnel e ele resolveu fazer o quê? Isso mesmo, empurrar aquela pedra, passar pelo túnel e ver o que tinha lá em cima. Até que ele descobriu que tinha uma paisagem muito linda, que tinha flores, animais na beira daquele rio. E ele resolveu chamar todo mundo para ir lá conhecer aquele lugar, não foi? Ele chamou todos e todos foram lá e ficaram maravilhados com tudo que tinham visto e decidiram morar na margem do rio. Mas teve alguém que não aceitou isso. Vocês se lembram quem é? Isso mesmo, o cowboy falou assim que não iria porque ele morava muito, mas muito tempo lá no fundo do rio. Então o que ele decidiu fazer? Continuar morando no fundo do rio. Mas os outros índios decidiram que iam morar ali na beira do rio para sempre ver o cowboy, não é? Essa história também foi muito divertida e vocês deram o nome da história. A tia Pamela adorou ver cada nome que vocês deram pra história, hein? Foi muito criativos vocês, hein? Agora a tia Pamela quer que vocês peguem a apostila, a página da apostila 27. Olha só. Aqui na página 27 tem as histórias que eu conheci. Tem a história dos 3 coelhinhos, Medo do escuro, o João e o pé de feijão e a história do cowboy. E o que vocês terão que fazer? Escolher a história que vocês mais gostaram. Qual dessas histórias vocês mais gostaram? Tia Pamela tá curiosa, hein? E pra tia Pamela saber, vocês irão marcar pra tia Pamela a história que vocês marcaram. Pega uma canetinha aí, marca pra tia Pamela a história que vocês mais gostaram. Escolhe uma delas. Mas pode ser mais, se vocês gostaram de mais histórias, pode ser mais, hein? E depois eu quero que vocês peçam para a família de vocês ajudarem vocês a escrever o nome da história aqui embaixo, tá bom? Pega, família, pega na mãozinha da criança e vai ajudando ela a fazer as letrinhas, tá bom? Escrevam o título da história. Depois, tem lá no final da apostila o anexo 4C, 4A e o 4B. O que vocês terão que fazer? Escolher a história preferida. Se a história preferida for do João e pé de feijão, vocês irão destacar
os personagens e colar aqui atrás da folha. Se foi a história dos 3 coelhinhos, vai fazer a mesma coisa, destacar e colar atrás da folha. Do medo do escuro, a mesma coisa, turminha. Mas a história do cowboy não tem, porque utilizamos em outra atividade. Então, o que vocês terão que fazer? Desenhar para tia Pano. Então, você vai desenhar o cowboy, o índiozinho, se foi a história preferida de vocês, tá bom? Capricha aí que a tia Pano quer ver como vocês vão realizar essa atividade, tá bom, turminha? Bem, essa é a aula de hoje. Desejo a vocês um ótimo dia. Tchau!